Queridos, vamos impor as mãos para cá, para a gente estar abençoando o Eric. Aleluias, Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um de nós até aqui. Queremos agora nos colocar diante do Senhor, como aqueles que são totalmente necessitados daquilo que o Senhor vai repartir conosco nessa tarde, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda o coração de cada um daqueles que está aqui. Primeiramente, tirando toda a resistência à Tua palavra, Pai. E dando também um espírito totalmente sensível àquilo que o Senhor vai ministrar nessa tarde aqui. E usa a vida do Eric, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor já colocou dentro dele tudo aquilo que está no Teu coração. Guarda a mente e o entendimento do Eric de qualquer entendimento humano. E que somente o Teu Espírito possa mover os lábios dele para trazer para nós nessa tarde aquilo que o Senhor já preparou para nós. Eric, nós te abençoamos, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Que alegria, hein? Eu estava com medo dessa pilastra ficar entre nós, mas Deus tirou toda a barreira de divisão, né? Então, consigo enxergar todo mundo. Muita alegria, viu, amados? Não importa quanto tempo passa, vocês sempre vão ser o meu povo. É legal isso demais, né? A gente pode até ficar um bom tempo sem se ver, mas vocês sempre vão ser o meu povo. Isso é muito bom voltar aqui, olhar para o rosto de cada um de vocês, perceber o quanto nós pertencemos de fato um ao outro e que isso transcende distância, corrente de pensamento ou qualquer outra doutrina humana que possa nos assaltar periodicamente. Eu me sinto muito recompensado de estar aqui, tá bom? O Senhor tem falado muito comigo sobre mais ou menos esse tema que o Jacques leu, sobre identidade. E isso tem tudo a ver com um tema de homens, porque eu tenho a sensação, muito nós temos falado já há algum tempo, acho que quase 10 anos, né, Dag? A gente começou a falar sobre hombridade. Tem mais do que 10? Tem mais do que 10. Mas, de fato, eu tenho meditado que boa parte da deturpação da hombridade que cada um de nós, ainda que de gerações diferentes, experimentamos, começou a partir da perda da identidade. Sabe identidade? Não é documento, não. Não é RG, não. É identidade. É a identificação de que tipo de entidade você é. Entendeu? Que tipo de homem que eu sou? Que tipo de coisa que eu sou? Que tipo de ente eu sou? E o uso da palavra eu sou aqui é intencional. Porque Jesus diversas vezes usou a palavra eu sou para definir. Chega a ser ridículo. Entenda com carinho o que eu vou falar, às vezes o que eu falo é meio pesado, né? Mas chega a ser ridículo você perceber um homem de Deus tentando explicar para alguém que Deus existe. Sabe por quê, amados? Porque eu descobri que Deus não existe. Deus é. Existência é um conceito vinculado diretamente à criação. Quem foi que criou Deus? Deus não existe, amados. Deus é. Entende o quanto isso é maior? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque assim como Ele é, nós somos. E se você não crê que Ele é, você nunca será. Você sabe por que um homem precisa conquistar a garotinha nova para se sentir mais homem? Porque ele não sabe que ele é. Você sabe por que um homem precisa ter um estereótipo, uma figura de bravão, de violento? Porque ele não sabe que ele é. Você sabe por que um homem se torna afeminado? Porque ele não sabe que ele é. E a citação disso repetidamente, manos, é intencional para você entender o seguinte: no hebraico não existe conjugação de verbo, sabe? Eu sou, tu és, ele é. Não existe isso no hebraico. No hebraico é só uma expressão.
A mesma palavra que você usa para o eu sou, você usa para você é, para tu és. É a mesma palavra. Isso, para mim, sinaliza uma coisa. Que eu só posso descobrir quem eu sou se eu compreender a profundidade do eu sou. Sabe onde é que está a lacuna? A falha no sistema? Que muitos de nós têm a sensação de sempre ouvir algumas coisas e não conseguir romper, não conseguir ir além. E alguns se sentem, parece que, com uma coleira agarrada no pescoço. E por causa desse sentimento, até se levanta contra coisas boas, que não era para se levantar. Mas essa sensação é um engano do sistema, porque nós não conseguimos pensar no eu sou. Eu sou, tá? A gente vai falar sobre identidade e propósito eterno e desfazer algumas mentiras do diabo, em nome de Jesus. O diabo, nosso inimigo, ele não é inimigo de Deus, tá? Ele não dá nem para o começo. Na sessão de soco com Deus, ele não dá nem para o começo. Então ele é nosso inimigo, ele não é inimigo de Deus. O diabo, nosso inimigo, ele se especializou em deturpar o sentido das coisas. Deus colocou dentro de mim e de você, como resposta ao pecado, o desejo de conhecer profunda e verdadeiramente a verdade. O desejo pela verdade tem sido apagado. O desejo pela verdade tem sido apagado na nossa geração. Os homens perderam a energia, o desejo de falar assim, cara, eu quero saber a verdade. Eu amo o Jacques, mas eu não quero aprender só o que o Jacques tem para me ensinar. Eu quero a verdade. Entende isso? Sabe por que eu estou falando essas coisas? Porque eu sei que muitos de vocês pensam isso, mas não têm coragem de falar, porque pode parecer rebelde. Mas isso, esse desejo pela verdade, foi Deus que plantou dentro do seu coração. Isso é um dos elementos da sua identidade. É uma das camadas da sua identidade. Desejo pela verdade. Satanás tem se especializado, desde sua frustração, que o diabo queria receber uma promoção, moro? E um dia ele olhou no espelho e falou assim, eu sou lindo. Pensa num cara lindo. Eu merecia ter um trono. E ele pretendeu, pelo serviço que ele prestava, ter algum direito. O dicionário define isso como prevaricação. É quando eu uso da função que eu exerço, da missão que me foi dada, para produzir algum tipo de benefício próprio. Prevaricação. Repete aí comigo. Prevaricação. Esse é o primeiro degradamento da sua identidade. Seja qual for a esfera de vida que você tem alguma esfera de governo. E sabe qual é o barato? Isso faz parte de quem você é. Enquanto você não entender isso, você vai causar dano aos outros e a si mesmo. Para entender governo, nós precisamos primeiro entender qual é o propósito eterno de Deus. Quem sabe dizer aí qual é o propósito eterno de Deus? Vocês pararam de falar essas coisas aqui, depois de 7 anos? Uma família para a glória de Deus Pai. Vamos falar de novo? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Isso é um princípio, não é? Ou não? Está consolidado como um princípio entre nós isso? Esse é o propósito eterno de Deus. Romanos 8, 28 e 29. O que diz lá? Quem pode ler para mim? Um varão aí da voz valente. Leia bem alto para mim, por favor. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam, e aí tem uma palavra que é um segredo aí, manos. Juntamente. Nós enxergamos tudo de forma desagregadamente, já reparou? A nossa percepção da vida é toda fragmentada, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a primeira característica? Amar a Deus.
você só vai entender que todas as coisas, não interessa qual o tamanho da desventura, todas as coisas cooperam para o seu bem, se primeiro você amar a Deus. É aí que começa o você compreender o eu sou. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda coisa que você precisa compreender existe um chamado. E o que eu quero te perguntar essa tarde é o seguinte: você já ouviu esse chamado? Você tem clareza ou você acredita que o chamado é para o Toninho, é para o Dag, é para o Azete? Voltou. Brother, se você não ouviu o seu chamado, se você tem a sensação de que o Toninho, o Dag, a Zete, o Vince tem um chamado e você não entendeu nada ainda. E você tem um baita de um problema para resolver. Porque isso não é verdade. O propósito eterno de Deus é para todos aqueles que foram chamados por Ele. Porque os que de antemão Ele conheceu, e esse conhecer aí, manos, é a mesma expressão que diz assim: Adão entrou na sua tenda e conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz um filho. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus pretende ter um relacionamento íntimo conosco. E Ele pretende fecundar você com a vida dEle. De forma que o eixo da sua operação seja pelo poder de Deus. Não por convencimento humano, não por autossugestão, não pelo fruto do trabalho de algum coaching que você pagou pra caramba para poder ter. Poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Porque os que de antemão conheceu, a esses Ele predestinou para que fossem conformes, moldados, trabalhados de forma a serem transformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito numa família de muitos irmãos. Sabe o que esse texto nos revela? Que a sua e a minha identidade não tem nada a ver comigo, mas com o eu sou. Vocês vão lembrar dessa história, eu sei que vocês já sabem. Mas como diz a Azul, eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Moisés foi salvo de ser morto ainda neném. Lembra dessa história? Faraó tinha mandado passar o cerol nas crianças, tudo. A mãe de Moisés bota ele no cestinho, bota no rio. Quem encontra Moisés? Filha de Faraó. O cara é neto do Deus Sol. Sabe aquela viajação lá de Deus Sol? Ele era neto do Deus Sol. Foi criado como neto de Faraó. Ele não estava na linha de sucessão do trono, mas certamente ele era responsável por algumas áreas de engenharia, porque a coisa mais importante para os egípcios era comida e construir altares para aquela quantidade de deuses que ele tinha. Eles tinham um Deus para tudo. Para cada coisinha que eles inventavam um Deus junto e construíam um templo para aquilo. O cara cresce, criado pela própria mãe, que amamentou ele, cooperou de alguma forma. Certamente ela contou para ele a história do povo dele. Ele chega diante do povo dele, 40 anos, no auge da força, ele fala assim: pronto, agora eu vou cumprir o meu papel. Agora eu vou ser quem eu nasci para ser. Eu vou ajudar a salvar meu povo. Pouquinho tempo que ele estava nessa vibe, um dia ele está andando lá no Egito, ele vê um egípcio descer o sarrafo no judeu, ele pega o cara e mata o cara, o libertador. Pensa na moral. Quem vai mexer com o neto de Faraó, pô? Não foi por causa disso que ele fugiu. Alguns dias depois, ele está andando de novo lá no Egito, se sentindo um libertador. Ele encontra 2 judeus brigando, 2 hebreus brigando. E ele confronta os caras. Vocês são irmãos? E aí um dos hebreus fala assim: e quem foi que te botou juiz sobre nós? Você vai me matar igual você matou o judeu, o egípcio?
Nessa hora, ele foge. Na hora que a identidade dele... Primeiro, Moisés tinha construído uma identidade com base numa percepção ideológica. Eu sou o líder que vai libertar o povo. Não, é por isso que Deus me botou na casa de Faraó, porque eu ia crescer e ia ter poder para libertar o meu povo. Sabe aquela sensação de que eu sou o Messias enviado para fazer a parada acontecer? Não, é só lá em Cascavel que acontece isso. Aqui não tem esse negócio, não. Ele foi desmascarado por um companheiro, um hebreu lá, que disse para ele assim, cara, ninguém te constituiu juiz sobre nós, primeira coisa. Segunda coisa, você vai me matar igual você matou o cara? Ficou desmoralizado. E foi para o deserto. Geralmente é assim que acontece desde Adão, quando nós somos desmascarados. Abre sua Bíblia em Gênesis 1, 27, por favor. Porque isso tem tudo a ver com a identidade que foi dada a você por Deus, pelo Criador. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus tinha planejado fazer alguém à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus tinha planejado fazer alguém que fosse espelho de quem ele é. Vou criar um espelho do eu sou. E Deus fez, amados. Tenho uma notícia para dar para vocês. Ele não só planejou fazer, não. Ele fez. E esse homem, em algum momento, acreditou que ele precisava fazer alguma coisa para se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Porque o Senhor pretendeu, através de uma relação íntima, de andar junto, fazer com que Adão se tornasse como eu sou. Aí o figura acreditou em algum momento que se ele comesse a frutinha da parada lá, da árvore lá do conhecimento do bem e do mal, ele se tornaria como Deus. Gente, o propósito não era ele se tornar como Deus? Só que em vez de um relacionamento, ele pegou o produto. Come o fruto, que você já vai se tornar como ele é. Você não vai morrer. Desde esse momento em diante, aquele ser que foi feito para dominar o jardim, as aves, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, estava peladão, com uma folhinha de parreira assim, ó. Pensa que cena ridícula. Pois é, assim Moisés se sentiu quando o cara fala com ele assim, você vai me matar igual você matou o egípcio? E é assim que muitos de nós nos sentimos constantemente. Sabe por que um homem briga com outro? Porque ele tem medo desse outro mostrar a folhinha que está tampando o sexo dele. Você sabe por que alguns homens não suportam as intempéries que vêm sobre ele? Sabe por que um homem julga o outro para se sentir superior? Ele só está segurando a folhinha de parreira que está tampando a vergonha dele. E, manos, me fascina isso, sabe por quê? O primeiro ensino formal de Jesus com os discípulos foi assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os mansos. Sabe como é que um homem manso e humilde reage? Ele reage sem o medo de ser descoberto. Ele está tranquilo com quem ele é. O Evangelho de Jesus faz isso com o homem. Toda a nossa braveza, todo o nosso erro acontece quando alguém está prestes a descobrir a verdade de quem nós somos. Só que vamos pensar comigo uma coisa? Diante da verdade, o que eu e você podemos pretender ser? Diante da verdade. Sabe a verdade? Aquele cara que você é quando ninguém está olhando? Diante dessa verdade, o que eu e você podemos pretender ser?
Então, o que você faz ou deixa de fazer? Os títulos que você tem ou deixa de ter? Não passa de folhinhas de parreira. Então não seja tolo. Eu quero te fazer uma mentira do diabo. Deus não quer te usar. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer te salvar da folhinha de parreira. Então, bem a grosso modo, mansidão e humildade é quando você descobre que você está peladão e está tudo bem. Eric, você está incentivando praia de nudismo? De forma nenhuma, queridos. Eu estou incentivando a cura no seu coração, em nome de Jesus. E Gênesis 1, 26, quem pode ler para mim aí? Vamos falar sobre a missão, a tarefa. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus deu ao homem domínio sobre todo recurso. Sobre pessoas ele deu domínio, amados? Entendeu o desvio? Então Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. A primeira camada da sua identidade não é o que você é, não é o que você faz, é quem ele é. Mas o desdobramento disso, amados, é o que você faz. E sabe o que Deus pensou quando ele pensou no homem, no sexo masculino? Governo. Toda a sua estrutura intelectual, muscular, espiritual é para exercer governo. O pecado deturpou tanto a ferramenta quanto o conceito, o entendimento sobre o que é governo. Vamos continuar meditando, então. Próximo slide, por favor, queridos. O propósito eterno, você precisa entender que sem compreender o propósito eterno, você não vai experimentar a plenitude da identidade que Deus te deu. O propósito eterno implica, no dia a dia, em experimentação de vida abundante. Alguém que está tentando esconder alguma coisa errada em si mesmo, nunca vai ter vida abundante. Faz sentido ou não? Quem está controlando o tempo aí para me ajudar? Dá uma moral aí. Segunda coisa que implica numa vida que já experimenta o propósito eterno. Propósito eterno, manos, não é algo que você vai ter quando você morrer e for para o céu, não, tá? Isso é uma ideia de uma teologia americana. A teologia bíblica é diferente disso. A eternidade, para nós, já começou. Nós já experimentamos ela. Sabe por quê? Propósito eterno não tem a ver com nunca mais morrer. E nem com sempre existiu. Tem a ver com eu sou. Ele é. Faz sentido isso? Estou com a sensação de que está muito filosófico, os irmãos não estão entendendo. Outra coisa. Para essa vida, precisa haver compromisso. Vida abundante não é uma vida onde não há obediência, onde não haja limites, onde não haja fidelidade. A modernidade gerou a sensação de que vida abundante é quando ninguém manda em você. Isso é conversa fiada, velho. Eu lembro uma vez que minha esposa chorou, entrou numa crise e falou assim comigo: eu tenho a sensação que eu puxo você para trás. Eu atrapalho você de seguir em frente. Falei, atrapalha mesmo. Mas se você não me segurasse, eu ia meter a cara no primeiro poste que eu visse, cara. Eu preciso de você do meu lado me segurando. Aí ela parou de chorar, me olhou assim, eu não tinha pensado nisso. Ué? Compromisso, mano. Limite é a melhor coisa que um homem pode ter nessa vida. A menos que você confie tanto em si mesmo que você acha que você não precisa de limite. E sabe quando eu consigo limite da melhor forma? Manifesta da vontade de Deus, andando com meu irmão.
Quando eu desenvolvo com meus irmãos uma vida comprometida que gera entranháveis afetos de misericórdia, a minha força contra o pecado é multiplicada. A vida com Deus é experimentada de uma forma muito mais intensa. E Satanás tem subvertido as nossas mentes e jogado a um segundo plano, como se fosse uma cereja em cima do bolo, a questão do relacionamento na casa de Deus. Isso é mentira. Por falar nisso, eu trouxe ali o livro da Rede Os Nós, que fala sobre relacionamento, R$ 25,00 a unidade. Está ali na mão de Dag, mas no final tenho ali, quem quiser. E aí nós andamos em extremos. Quando a gente pensa em compromisso, ou você tem que se sujeitar a um outro homem de forma insalubre, de forma a sofrer dominação, ou então você não se sujeita a ninguém. Tem um irmão lá em Cascavel que fala assim, que existem dois tipos de discípulo. Existe o discípulo Caetano Veloso. Sabe o discípulo Caetano Veloso, como é que é? É aquele discípulo que chega e fala para o irmão assim, por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo, sabe qual é? Tem esse tipo de discípulo. Mas tem um discípulo que é um pouquinho pior do que esse, é o discípulo Renato Russo. Ele fala assim, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Nós andamos em extremos, cara. E qual é o problema disso? Não é que a gente está deixando de viver o modelo do Evangelho do Reino. Para com essa besteira. O que acontece com você é que quando você não vive relações na casa de Deus, que se resumam em entranháveis afetos de misericórdia, você não experimenta propósito eterno. Qual é o problema de alguém que ouve falar de uma coisa, mas nunca experimenta ela? A esperança que se adia adoece o coração, traz dano psicológico. Então, se eu ouço falar que existe um relacionamento que é traduzido pela palavra de Deus como entranhável afeto de misericórdia, e eu não experimento isso, sabe o que vai acontecer? Isso vai gerar doença. A minha fé vai ficar capenga. As minhas emoções vão ficar capenga. A minha identidade vai ser afetada. E eu nunca vou conseguir governar como meu pai me fez para governar. O equilíbrio é eu entender que nessa relação de profunda intimidade e liberdade com o meu irmão, eu preciso viver reverência e fervor. Note uma coisa engraçada. O Novo Testamento nos aconselha a sermos fervorosos 14 vezes. Nas 14 vezes que no Novo Testamento você é estimulado a viver de forma fervorosa, ele não está falando do tempo que você gasta no seu quarto de oração, mas das relações. Quanto ao zelo, sede fervorosos de espírito. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Ardente e fervor, parece a mesma coisa? Percebe? Eric, mas o meu temperamento é diferente. Não, para de bobeira. Não tem nada desse temperamento, não. Você pode ser fleumático até a última tampa. E ainda assim ser fervoroso, como a Bíblia diz que você precisa ser. É importante a gente jogar uma âncora aqui. A reverência nas relações e o fervor, assim como tudo no Evangelho, tem uma escala de prioridade. Primeiro é eu com a minha esposa. Depois, eu e ela com nossos filhos. Depois, nós 4 com a casa de Deus, com a igreja, a família. Depois, o resto da humanidade. Se não seguir essa escala de prioridade, você está subvertendo princípios, você vai colher frutos ruins disso. Eu não aconselho. Outra realidade que eu preciso considerar na prática do propósito eterno é que nós somos uma comunidade não hierárquica. Talvez alguns estejam pensando, Eric, e a autoridade espiritual? Nós vamos falar sobre o princípio de Jesus para a autoridade. Mas o problema, manos, é que às vezes alguém fala assim, mas e a autoridade espiritual? E quando fala disso, está se reportando ao livrinho do Atmani sobre a autoridade espiritual. Não tem nada contra o Atmani, não. Mas aquilo ali não é a Bíblia.
E eu tenho me preocupado porque muitos irmãos no Brasil todo, quando eu pergunto qual é o princípio da autoridade, eles acreditam que o princípio da autoridade se resume em eu me submeter às autoridades da igreja. Isso não é o princípio da autoridade. Me permitam escandalizar vocês com todo amor. O princípio da autoridade transcende essas questões hierárquicas. A Igreja de Jesus não é uma comunidade hierárquica. E nós vamos falar sobre autoridade e governo. Outro aspecto da vida no propósito eterno é uma vida informal. Agenda, compromisso é necessário se eu quero construir uma relação. Mas não é normal que dependa dessa agenda a vida inteira. Se a nossa relação for traduzida em entranháveis afetos de misericórdia, a formalidade se torna dispensável. Tem um discípulo que trabalha comigo, que reúne na minha casa. Esses dias ele estava falando comigo assim: rapaz, eu precisava ter um tempo com você. Eu falei: Danilo, pelo amor de Deus, eu preciso não ter tempo com você. A gente se vê o dia inteiro. A gente prega o evangelho junto, cuida de um grupo e ainda se encontra uma vez por semana. Eu preciso não ter tempo com você, cara. Percebe, manos? A formalidade, ela é uma boa muleta, até que nós experimentemos na prática entranháveis afetos de misericórdia. E, por fim, o fruto disso tudo, que é a experimentação efetiva da eternidade do propósito de Deus. Sabe por quê? É por essas relações que você vai se tornar conforme a imagem do Filho Jesus. Não estou entendendo, Eric. Tá bom, eu vou citar um texto de Malaquias para você. Que feridas são essas nas suas mãos e nas suas costas? São as feridas que eu sofri na casa dos meus irmãos. Já leram esse texto? Eu sei que esse texto é uma profecia sobre Jesus, mas é uma profecia sobre você também, Valentão. Sabe por que eu preciso de entranháveis afetos de misericórdia? Para que essa casca grossa, dura, insuportável, seja quebrada e a vida possa vir à tona. Isso só acontece num relacionamento profundo, cheio de reverência e fervor, cheio de temor de Deus. Sabe qual é o problema de saber qual é o propósito eterno? É você não saber como praticar ele. Eu lembro que uma vez eu perguntei num grupo caseiro lá em casa: ô, manos, qual é o propósito eterno de Deus? Aí foi aquela festa, né? Era uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como é que pratica esse trem? E aí as pessoas não sabiam perguntar. Todo princípio de Deus precisa redundar numa prática de vida. Identidade. Entendemos o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, a forma de vida que vem desse propósito, não depende da sua capacidade de acertar ou errar. Pensa num cara ruim de relacionamento. Esse cara sou eu. Tem até uma música, né? Tem até um cântico espiritual. Esse cara sou eu. Pois é. Com a mesma facilidade que eu fazia amigo, eu conseguia destruir a amizade. Aí Deus me deu alguns amigos na igreja. Toninho, Dag, meu Deus. Esses homens foram pacientes comigo, mano. Se você não entender o quanto você é inviável, você nunca vai ser grato pela obra da cruz. Quer anotar aí no seu caderno? Essa frase aí é célebre, hein? Se você não entender o quanto você é inviável, você nunca vai ter gratidão pela obra da cruz. Se você realmente acha que tem alguma coisa boa em você, você ainda não entendeu a obra da cruz. Você sabe por que o machado está posto na raiz da árvore? Porque a árvore está podre, manos. Atrás da minha casa, eu tenho uma floresta de angico. Angico é uma madeira seminobre. E aí, outro dia, tem um irmão lá em Cascavel que ele corta árvores. Ele foi me visitar e ele falou assim: ô, Eric, aquela árvore, aquela ali, você tem que cortar. Por quê? Ela está morta. Como é que você sabe? Olha a copa dela. Eu pensei, mas por que eu não posso? Por que eu não posso deixá-las ali? Porque ela vai cair, meu filho. E vai cair em cima de alguém. Ou em cima de outra árvore que pode cair em cima de sua casa. A frase é o seguinte: se você não entender, não ver
o quanto você é inviável, você jamais terá gratidão pela obra da cruz. Eu era o tipo do homem antes do Senhor que não tinha amigos. Até para fazer trem errado, eu fazia sozinho. Porque eu acreditava de coração que se eu fizesse sozinho, ninguém me pegava. Um coração sem temor que ignorava a presença constante de Jesus. Até o dia que ele me pegou. E aí, logo depois de encontrar a família de Deus, um dia, lendo as Escrituras, eu vi um salmo que dizia assim: Ele faz o solitário viver em família. Essa é a minha história, manos. Eu não ando sozinho mais hoje, mas não é por causa de algum mérito meu. Aliás, eu era muito habilidoso em afastar as pessoas. Falando um pouquinho sobre identidade agora. Ele te deu uma identidade que vai implicar numa ação, numa missão que você tem. E existem 3 aspectos da identidade. Alguns deles são verdade, outros aspectos é o que o diabo quer te convencer. O primeiro aspecto da identidade é você entender quem Deus é. Moisés foge para o deserto, de engenheiro do Egito, de homem de governo no Egito. Ele vai cuidar das ovelhas que nem dele eram. Era do sogro dele. Isso não tornou ele um pastor de ovelhas, isso tornou ele um empregado do sogro dele, tá? Lá pelos idos de 80 anos ele está no deserto, já eram 40 anos quando ele volta, passaram-se mais 40 anos quando ele volta para o Egito. Ele está andando no deserto, vê um clarão, vai ver o que é, tem uma moita pegando fogo. E apesar de ser um arbusto seco de galhos finos, não se consumia, e ele chegou perto. De repente, do meio daquele fogo saiu uma voz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Entende isso? Eu estou falando isso porque você precisa desejar isso. Tu precisa encontrar a moita pegando fogo. E quem sabe que essa não é a moita que você está se escondendo atrás há tantos anos. E a nossa oração é que o Espírito Santo deita fogo na sua moita hoje. Queima essa moita. Tira esse cabo de trás da moita, Jesus. E Moisés ouve a voz do Senhor e ele começa a falar de todo o plano agora de Deus para Moisés. E Moisés, uma hora, entra num processo de autodeterioração. Senhor, eu sou um homem pesado de palavras. Lembra disso? Já teve gente até dizendo que ele era gago. Conversa fiada. Em Hebreus diz que ele era um varão poderoso em palavras. Alguém poderoso em palavras pode ser gago? Não. Vai. Se tiver algum gago aqui, me perdoe. Mas é verdade, velho. Não dá para ser gago e poderoso em palavra ao mesmo tempo. Moisés não estava falando disso, ele estava arrumando desculpa. E Deus foi gentil com ele. Pensa num discipulador gente boa. É Deus. Falou, tá bom, você é pesado de palavra, eu vou mandar seu irmão com você então. Aí você fala com seu irmão fala. Tá bom? Tá bom, beleza. Tá resolvido? Tá. Não, tá resolvido não. Como é que eu vou chegar lá dizendo que você me enviou? Qual é o seu nome? Egípcio tem um monte de Deus, Senhor. Cada um tem um nome. Eu vou dizer que quem me enviou. O que Deus responde para ele? Não, ele não disse eu sou. Ele disse assim, diga que eu sou o que sou. É diferente de eu sou só? Pensa nisso aí. Sabe o que é curioso? Deus não disse eu sou o que eu fiz. Eu sou aquele que sempre existiu. Diga para eles, Moisés, que eu sou o que sou. Em algum momento, na transliteração dessas palavras, foi desenvolvido 3 consoantes no hebraico, e por isso, por não ter vogais, era tratado como impronunciável o nome do Senhor.
E esse nome fazia sons da respiração, amados. E ouve isso, amados. O nome do Senhor, o Eu Sou, em algum momento foi transliterado para o hebraico em 3 consoantes. Por não ter vogais, era tratado como impronunciável, mas elas reproduziam na fonética o som da respiração. E isso me lembra Jesus falando que todo aquele que é nascido do Espírito, você ouve a voz dele, mas ele não sabe de onde vem, nem de onde vai. E não foi a percepção de uma nova identidade ou de uma capacitação sobrenatural ou uma postagem dos 3 princípios para você descobrir a sua identidade que fez Moisés se levantar e ir até o Egito. Foi o descobrimento, a experimentação, o chamado de ir. O Evangelho de Jesus, Ian, se trata de você conhecer e ouvir, filho, e eu sou grato a Deus pelos meus pais, eles me ensinaram do Evangelho, pelos meus irmãos mais velhos. Mas o Evangelho só é de verdade quando você queima a sua moita. E esse calor vem pelo fogo do Espírito Santo. Porque aí você conhece o Eu Sou. A primeira camada da sua identidade depende disso. Quando você conhece quem Ele é, você descobre o seu propósito. E você está disposto a perder o que for necessário para isso. E acontece um barato dentro da gente quando isso acontece. Porque a opinião das pessoas, a sua própria opinião, perde o valor, sabe? Porque sabe o que importa? É o que ele pensa. É quem ele diz que eu sou. Quem de nós chamaria Pedro de rocha na época que Jesus chamou? Diz aí. O cara está sempre com uma espada ali debaixo da moita, escondidinha, esperando a hora de cortar a cabeça de alguém, arrumando encrenca, se sentiu o próprio segurança de Jesus. O que Deus pensa que você é? Ele já te falou? Tenho certeza que sim. Você ouviu? Ou esse assunto é muito metafísico para você? Amados, eu vou falar de novo, porque esse troço está ardendo no meu coração. Talvez o Espírito Santo queira comunicar a alguém aqui. Se você não aprender a ouvir e ver, você vai morrer sem experimentar o verdadeiro Evangelho. Tudo começa de vê-lo, ouvi-lo e apalpar o Verbo eterno. Isso é ser testemunha. Foi para isso que você recebeu o poder do Espírito Santo. Segundo aspecto da identidade, e aí começa o nosso problema, é o que eu faço. Por quê? O que eu faço geralmente é o que os outros veem, é o que aparece para todo mundo. Um dos temas principais de Mateus 6, que Jesus trata já no início do ministério com os discípulos, é não fazer com o fim de ser visto pelos homens. E nós facilmente, amados, achamos que somos aquilo que fazemos. Quer ver uma conversa normal? Toninho, o que você é? Não estou testando Toninho, não. Fala da sua profissão. Está vendo? Nós geralmente não fazemos assim? Eric, o que você é? Sou advogado. Dag, o que você é? Sou empresário.
Nós não fazemos isso? Não estou criticando ninguém. Estou te mostrando como é que a sociedade colocou. Então parece que você é aquilo que você faz. É por isso que algumas pessoas, quando param de fazer, se matam, manos. É por isso que algumas pessoas, quando se sentem inúteis, elas se isolam para o deserto. Sabe qual foi o problema de Moisés? Sou um inútil. Fiz da forma errada. Não alcancei o propósito. Não existe uma mentira maior do que isso. E deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu saí em agosto de 2016 daqui de Vila Velha. Nós tínhamos um projeto de vida maravilhoso aqui. A primeira vez que eu recebi o convite para ir para Cascavel, o irmão falou comigo assim, rapaz, a gente queria convidar você para vir morar aqui e tal, ajudar a gente com a empresa e tal. Eu dei uma gargalhada na mesa e falei assim, mano, eu não perdi nada em Cascavel não, vou fazer o quê aqui? Meu trabalho está em Vila Velha, a igreja está em Vila Velha, está tudo em Vila Velha. Não perdi nada em Cascavel não. Aí o mano falou assim, mano, mas ora aí, porque Deus falou que você vai vir. Aí eu falei, tá bom, tem que falar comigo agora, né? Passou, pedi sinais ao Senhor, Senhor, Deus esses sinais. Um dos sinais era que minha esposa estava já há 8 anos, num contexto de saúde terrível, nos últimos momentos em Vila Velha, às vezes ela passava a semana inteira de cama e eu cuidava dela, com muita alegria, com muito zelo. E um dos sinais que eu pedia, porque lá é uma terra mais fria do que aqui, eu pedi que o Senhor curasse ela. Ela tinha fibromialgia e febre reumática crônica. Quando atacava, era uma semana entrevada na cama. Eu não tinha condições de ir para um lugar frio com ela com essa enfermidade. Eu falei, Senhor, eu até acredito que o Senhor quer que eu vá, mas eu preciso de um sinal. Eu não dou conta na minha consciência de administrar isso. Eu preciso que o Senhor cure ela. Um dia eu estava indo a Salvador prestar um serviço para a igreja lá. Quando eu estava em Linhares, ela me ligou. Amor, eu travei, estou deitada na cama e os meninos estão lá embaixo. Você pode voltar? Aí o Fabrício e o Adriano seguiram viagem, eu voltei. Passamos aquela semana. No domingo, os meninos estavam muito pressurizados, fui para o cinema com eles. Eu tinha pedido 3 sinais ao Senhor para mim ir para Cascavel. O primeiro era que o Senhor falasse com ela. Eu não ia dizer para ela que nós iríamos. O segundo era que o Senhor curasse ela dessas 2 doenças. O terceiro era que curasse o Eric Azaf, meu filho mais velho, de uma asma. Quando a temperatura baixava de 16, eu ia para o hospital com ele, porque ele não aguentava, travava a respiração. E Cascavel, não sei se vocês sabem, no inverno passado eu tive -7. É uma maravilha, mano. Pensa num troço legal. Aí eu não tinha condição, eu pedi esses 3 sinais ao Senhor. Quando eu voltei do cinema naquela tarde com os meninos, ela estava sentada, ela estava deitada na cama, né? Eu tinha deixado a semana inteira ela deitada lá. Quando eu voltei, ela estava sentada na cama, mexendo no computador. Eu falei, ué, o que você está fazendo? Estou procurando casa em Cascavel. Eu falei, você vai morar lá? Não, Eric, o Senhor esteve comigo hoje à tarde, ele me contou que nós vamos, o que vai acontecer com a empresa, como é que vai ser. Eu falei, amém, Senhor, tem mais 2 sinais. Quando deu 8 horas da noite, o Jacqueline me liga. Fala assim, mano, eu preciso ir na sua casa. Um dos discípulos te liga no domingo à noite para vir na sua casa com a esposa, o que você pensa? Fez besteira. Aprontou alguma coisa, tá precisando de ajuda, né? Falei, vem aí, manão, tamo aí, chega aí junto. Ainda avisei a Lília, o Jacqueline tá vindo com a Soraya. Aí Lília, Aí Jacqueline chegou lá em casa e falou assim, antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos. Tá bom, aí sentamos na frente do outro, aí ele falou, ora aí. Aí eu orei. Aí ele, pronto, a sua oração confirmou. O que foi? Deus me mandou vir aqui, falou chorando comigo, Deus me mandou vir aqui orar pela Lília, que Deus vai curar ela. Aí subimos, Jacqueline falou com ela assim, mana, o Senhor me mandou aqui orar por você, que Ele vai te curar agora. Mas é a sua fé, não é a minha oração, tá bom? Tá bom. Aí ele botou a mão na cabeça dela e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Enfermidade, vai embora. Aí ele levantou e foi fazer café pra gente. E nunca mais deitou, amados. Ela faz os exames hoje, o médico fala assim, você tem fibromialgia? Você tem febre reumática? Ela falou assim, não tem não. Tem sim, está aqui nos exames, você tem. Mas não tem sintoma mais. Em junho, nós fomos conhecer a terra.
Levei eles lá para conhecer a terra, o Eric com a crise de asma dele. Chegamos, nesse dia estava 2 graus. E o irmão nos recebeu com muito carinho na casa dele, mas nos colocou num quarto que ele preparou para a gente no porão. Um porão com 2 graus, você sabe o que é, amados? Sem lareira? Meu Deus, pensa no desespero. O nosso pior inverno aqui tinha sido 15 graus, né? 15 graus de jaqueta e cachecol. 2 graus. A Lília olhou e falou assim, amor, a gente vai precisar correr com o Eric para o hospital hoje. Falei, vamos ver. O Eric chegou às 11 horas, mais ou menos, a gente estava indo deitar, ele chegou, pai, está começando a doer o peito. Falei, tá bom, filho, deita lá. Aí o Espírito Santo falou o que precisava fazer, eu levantei, fui lá, impus a mão no peito dele e falei, asma, em nome de Jesus eu te repreendo, vai embora. Ele acordou sem coriza aquele dia e nunca mais teve crise de asma. Aí ferrou, né? Aí eu tinha que ir embora para Cascavel. Eu gosto de dizer, manos, eu costumo dizer que para mim a ida para Cascavel representou uma segunda salvação. É como se eu tivesse sido salvo novamente. Sabe por quê? Apesar de tudo que Deus estava fazendo aqui, intenso, verdadeiro, profundo, quando eu cheguei lá eu descobri uma falha na minha fé. Eu não percebia isso, mas aqui eu me relacionava com o Senhor com base na obra que eu tinha nas minhas mãos. A igreja crescendo, a gente pregando, batizando pessoas, pessoas sendo curadas, libertas. Isso é muito estimulante. E eu não percebi que em algum momento eu comecei a avaliar a minha relação com Deus com base na obra. Quando eu cheguei em Cascavel, fiquei 6 meses sem cuidar de ninguém. Eu acordava de manhã e falava assim, eu estou desviado. Eu descobri que não havia tanto prazer com as Escrituras e que meu hábito de ler as Escrituras dependia do quanto eu ia pregar para as pessoas. Entendeu? Eu lia para pregar. Eu buscava para ter. Mas há quanto tempo eu já não sentia mais sede? É por isso que eu digo que a minha ida para Cascavel simbolizou para mim uma nova salvação. Um dia eu estava de férias numa fazenda lá, a gente estava na piscina, a Lília com umas irmãs da igreja, assim, meus meninos brincando. Eu fui para um canto da piscina e falei com o Senhor assim, Senhor, se você não me der uma resposta hoje, eu vou embora daqui. Eu vou arrumar tudo e volto para o Espírito Santo. Eu não aguento mais essa vida. E nessa hora o Espírito Santo disse para mim assim, o ramo que estando em mim produz fruto, eu podo para que dê mais fruto. E sabe quando você está num teatro que abre a cortina e você vê o cenário? Eu entendi. Meu Deus, o Senhor estava me podando esse tempo todo. Aí o Espírito Santo falou, pois é, sossega que você está me atrapalhando. Nós acreditamos que nós somos o que fazemos. E isso corrompe a nossa vida com Deus. Sabe qual é o risco? É de haver um ministério sem sacerdócio. O sacerdócio é aquilo que te leva a uma relação íntima, profunda com o Senhor, porque você é sacerdote. A palavra diz que você é sacerdote, rei do Deus vivo. Mas ela diz que você tem um ministério. Não é diferente? Aliás, Deus dá isso aos homens. Nós acreditamos, por causa de um senso do mundo, que somos aquilo que fazemos. E isso não é verdade. O correto seria nós crermos que, porque somos, assim como Ele é, então fazemos. Já ouviram falar na palavrinha chamada abscondicidade? Abscondicidade é a mão esquerda não saber o que a direita fez. Isso é abscondicidade, isso é uma disciplina espiritual. Você só consegue experimentar a abscondicidade se você compreende que você é porque Ele é. E como resultado disso há alguma coisa feita. Mas o eixo não é o que se faz, é quem você é. Tá claro, manos? Porque isso desfaz uma mentira do diabo. E eu creio que Deus quer libertar alguns corações hoje. A terceira e pior das mentiras, o terceiro aspecto da identidade, é o eu. É como eu me vejo e como eu me considero. Tudo que você fizer
para que as pessoas te vejam e tenham uma opinião a teu respeito. Tudo que você fizer para que as pessoas te vejam e tenham uma opinião a teu respeito é corrompido na essência. Mas talvez o pior deles é como você se vê. É quando eu olho para os meus dons, para os meus talentos, para minhas ferramentas, para minha aplicação direta, pela forma como eu faço e acho que aquilo ali é quem eu sou. Nesse momento eu começo a me sentir melhor do que o Washington, eu começo a avaliar como é que é. Tem 15 ainda? Eu começo a avaliar como é que é a minha performance comparada com a do Jacques. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Soberba e orgulho. Você sabe qual é a definição de soberba e orgulho? Não? Soberba é quando você pensa que você é uma coisa que você não é. É igual eu chegar aqui e contar para vocês o testemunho de que eu me tornei um modelo fotográfico lá em Cascavel. É só olhar para cara, rapaz, que esse barrigudo pensando que ele é, cara. Quer enganar quem, cara? Isso é soberba. Então, um soberbo, em última análise, é um tonto, mano, é um tolo. Ele pensa que é mais do que ele, na verdade, é. Entendeu? Esse é o soberbo. O orgulhoso é pior. O orgulhoso, ele não está enganado. Ele sabe que ele não é, mas ele finge que é. O orgulhoso, ele não aceita a condição dele. Porque ele gosta da sensação que produz nele as pessoas pensarem que ele é. Não é a soberba. A soberba só te faz um tolo. Mas o orgulho te torna parecido com Satanás. Satanás sabe exatamente quem ele é. Mas ele finge que não é. Esse é o problema da identidade baseada no seu eu. Ou você baseia ela numa impressão equivocada de si mesmo, supervalorizada, ou hipovalorizada. Ou você começa a fingir que é alguma coisa para que as pessoas te respeitem, te valorizem, te admirem. Tanto a identidade baseada no eu, como a identidade baseada na opinião da massa alheia, dos outros, vão te levar para o inferno, vão te levar para o colapso. Deus quer curar alguns homens aqui hoje. Porque conhecer, se ver como Deus vê, conhecer o I-Vé, olhar nos olhos dele hoje, se perceber nu diante dele, pode curar o seu coração. Pode tirar a necessidade da folhinha de parreira. O projeto de Deus após o pecado não era a folhinha de parreira. Era o cordeiro sacrificado para cobrir as nossas vergonhas. E ele já fez isso, ele enviou Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro Santo, amados, imaculado, que foi morto para cobrir a nossa vergonha. Nós não precisamos mais esconder. Nem fingir, nem se proteger. A gente vai falar no próximo tempo sobre governo, autoridade e sobre essa função que Deus nos deu. Mas primeiro a gente precisa falar dessa cura. Eu queria te dar a oportunidade de pedir ajuda publicamente. Nós temos diversos dos presbíteros aqui, líderes aqui. E eu queria, pelo Espírito Santo, te encorajar a pedir ajuda agora. A receber oração agora. Por que tem que ser agora, Eric? Porque ele não é o grande eu fui, nem o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. É agora. É no Kairós. É agora. Eu quero te encorajar a renunciar o medo, a angústia e se render ao Senhor. Não, Eric, mas eu sou discípulo. Não tem problema não, Deus salva discípulo também. Se o Senhor encontrar espaço no seu coração, vá até um dos pastores, a um líder, a um irmão mais velho. Abra seu coração, comece agora pedindo ajuda. Nós vamos orar depois.
Senhor, em nome do teu Filho Jesus, teu povo, estamos juntos aqui, Senhor, nus diante da tua presença. Não como quem se emociona num evento, mas como quem precisa de uma transformação efetiva em sua vida. Olha para todos os desvios de caráter, de procedimento que existe em nossa vida. Liberta-nos, Senhor, dessa folhinha de parreira ridícula. Se revela a nós, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nos ajude a conhecer o teu santo nome, Senhor, e enche-nos do teu temor nessa tarde. Não queremos mais fingir nada, Senhor, disfarçar nada, Pai. Cobre-nos com o Cordeiro, Senhor. Cobre-nos com teu Filho, Senhor. Conduz-nos para fora dessa mentira institucionalizada que é o mundo, Pai. Não queremos isso. Em nome de Jesus, pedimos que o teu poder encha o nosso coração, transforme nossa vida e nos faça novo. Em nome de Jesus.